Boa tarde. Hoje, pessoal, nós vamos trabalhar as formas nominais do verbo. Nas aulas anteriores, nós já vimos o conceito de verbo. Verbo é a palavra, todo mundo já conhece, né? Verbo é a palavra que por si só exprime um fato, em geral uma ação, um estado ou fenômeno da natureza. E que pode variar sua forma para situar esse fato no tempo. Aqui nós vamos ver as formas nominais do verbo. A gente já viu o quê? Já vimos as conjugações, nós já vimos as flexões. E hoje a gente vai trabalhar as formas nominais, não é isso? As formas nominais, elas são divididas em 3 formas, que são infinitivo, gerúndio e particípio. O infinitivo, quais são as características? Como é que eu posso saber que o verbo ele está no infinitivo? O que é que eu tenho que observar? Certo? Então, as características são as seguintes. A terminação, né? A terminação do verbo, ele vai sempre ser terminado com a letra R. Exprime um fato verbal em si, sem demarcar no tempo seu início e seu fim. Exemplo: comer e coçar é só começar. Nessa frase a gente não tem um tempo dela. O tempo ela está indeterminado, não é isso? Essa é uma das características do infinitivo. Agora vamos para o gerúndio. O gerúndio. A característica do gerúndio. Como é que eu vou saber que o verbo, que o verbo está na forma do gerúndio? Como é que eu vou saber? Eu vou observar o seguinte. A terminação do meu verbo, ela tem que ser terminada com as letrinhas N, D, O. Certo? Exprime um fato verbal em desenvolvimento. Isto é, enquanto ele ocorre ao longo do tempo. Exemplo: o helicóptero passou a tarde sobrevoando, aqui a terminaçãozinha, NDO, a área de incêndio. Pronto. Aqui, o verbo aqui, eu posso observar que a posição dele aqui, ele está em andamento. É uma ação que ela ainda não terminou, ela está acontecendo, certo? Aqui também nós temos o particípio. Qual que é a característica do particípio? Como é que eu vou saber que o meu verbo ele está no particípio? Observando o seguinte. A característica dele é a terminação. Os verbos, as formas verbais do gerúndio, ela termina em ADO. O particípio. Exprime um resultado de conclusão. Essa forma também, ela já diz que a ação ela foi concluída. Exemplo: à noite, o fogo havia avançado muito e destruído a mata. Essa ação, ela já foi concluída, não é isso? Então, com essas características dá para mim classificar as formas nominais. Dá para mim saber quando ela está no infinitivo, no gerúndio e no particípio. Então, pessoal, de onde vem a denominação formas nominais? O infinitivo, o gerúndio e o particípio são chamados de formas nominais porque, em certos casos, não desempenham o papel de formas verbais, e sim de nomes, substantivos e adjetivos. Pronto, vamos ver agora nas frases.
Você vai sofrer a nossa ausência. Aqui é a função do infinitivo, ele está na forma, ele está apresentado aqui como verbo. Não é isso, pessoal? Verbo, porque aqui ele está indicando uma ação. A segunda frase. Esse seu falso sofrer não nos comove. Aqui ele está no infinitivo. Ele está no infinitivo, mas ele desempenha aqui uma função de substantivo, sofrer. Viu? Olha, são duas palavrinhas, elas estão escritas da mesma forma, mas aqui elas estão em funções diferentes, certo? Na primeira frase, a palavra sofrer, que ela está na forma nominal no infinitivo, mas ela está numa função de verbo, verbal, e na segunda frase, ela está na função de nome, ou seja, um substantivo, sofrer. Esse seu sofrer não nos comove. Outro exemplo aqui do gerúndio. Vamos ver o exemplo aqui aplicado aqui nas frases. A água vai ficar fervendo daqui a meia hora. Ela vai ficar fervendo. É uma ação, né? Que está indicando a ação, uma ação. Ou seja, é o gerúndio na forma, apresentado na forma verbal. Ou a outra frase. Usamos a água fervendo para lavar as mãos. Aqui a palavra fervendo, ela está desempenhando a função de adjetivo. Correção. Usamos água fervendo para lavar os frascos. As mãos não. Senão mata tudo. O micróbio, toda a proteção mata tudo, né? Desculpa aí. Então aqui o gerúndio ele está, né, desempenhando a função de verbo e a função de adjetivo. Pronto, pessoal, mais um exemplozinho. O vilarejo ficou isolado pelas chuvas. Aqui nós temos o verbo. Aqui está no particípio, né? A característica lá, que nos dá a entender que termina com A e O, é o particípio. Então, o vilarejo ficou isolado pelas chuvas. Aqui ele está desempenhando uma função de verbo, uma função verbal, certo? O outro exemplo. Ele vive num sítio isolado, longe da cidade. Aqui a palavra isolado, ela está desempenhando uma função de nome. A função aqui é um adjetivo. Mesma palavra, mas com a função de adjetivo, certo? Então, esses foram os exemplos das três formas nominais: infinitivo, gerúndio e particípio. Bem, pessoal, para finalizar, né, fica a questão: por que formas nominais do verbo, né? Por que formas nominais do verbo? Porque elas desempenham em certos casos, né? Pois agora. Então, pessoal, por que formas nominais do verbo, né? Porque essas formas nominais, elas desempenham um papel que não é somente a função do verbo, é substantivo e também adjetivo, certo? Então, para fixar melhor o entendimento, eu vou colocar aqui uma atividade para a gente estar resolvendo e dar mais uma recapitulada no conteúdo.